Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos aí ao canal do Creuso, beleza? Então, vamos dar continuidades aí ao tema que é geometria, né? Nas aulas anteriores a gente já estudou um pouco mais sobre os triângulos e agora a gente vai ver, a gente chegou, na verdade, num ponto da geometria que é bem interessante, que é bem legal, onde a gente vai estudar os pontos notáveis de um triângulo, ok? Então, um triângulo, ele tem 4 pontos notáveis, que são quem? Ó, acompanhe comigo. O primeiro ponto que a gente vai estudar vai ser o baricentro, tá? Então, o que é o baricentro, Creus? É um ponto formado pelo encontro das medianas, tá? Depois a gente vai estudar o incentro, que é esse ponto formado pelo encontro das bissetrizes, beleza? Depois o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes, e por último o ortocentro, que é o encontro das alturas, tá? Então tem um pequeno exemplinho aqui embaixo para a gente ver, tá? Como que a gente consegue determinar cada ponto desse aí, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o baricentro. O baricentro está aqui. Ele é formado pelo encontro das minhas medianas. A gente vai estudar o que é mediana, né? Depois eu tenho o incentro, formado pelo encontro das bissetrizes, o circuncentro formado pelo encontro das minhas mediatrizes e, por fim, o ortocentro formado pelo encontro das minhas alturas. Tá? Cada ponto desse fomenta alguma propriedade que eu tenho no triângulo. Tá? E um pouco mais à frente ele vai servir para a gente utilizar em algumas demonstrações, né, para a gente conseguir entender de onde veio algumas fórmulas e tal. Então é importante a gente conhecer esses pontos. Principalmente eu acho que na física, né, o baricentro, lá na disciplina de física, ele é o nosso queridíssimo, né, centro de equilíbrio ou ponto de equilíbrio, tá? No caso aqui do triângulo, né? É o que a gente está conversando. Então, essa aula ela vai ser dividida, tá, em 4 aulas, tá? A primeira vai ser hoje, que vai ser sobre o baricentro, depois o incentro, circuncentro e por fim o ortocentro. Talvez depois eu faça mais uma última aula para a gente encontrar todos os pontos no mesmo triângulo também eu acho legal. Beleza? Então eu vou falar mais um pouquinho agora sobre o baricentro, tá? Então o baricentro a gente já viu, ele é formado pelo encontro das minhas medianas. Creus, o que é mediana? Se liga, people. Mediana é o segmento de reta. O segmento de reta. Vou pegar aqui o A. Por que é segmento? Porque tem começo e tem fim, né? Que ele parte do vértice, olha lá, ele parte do vértice até o ponto médio, do lado oposto. Se esse cara é o ponto médio, rapaziada, essa distância é a mesma distância que essa aqui. Ou seja, dividir o meu lado exatamente no meio, tá? Isso aí se chama mediana. Tranquilo. Vamos ver outra mediana. Sai do vértice B e vai até o ponto médio. Vou colocar MB aqui, né? Ponto médio, que eu vou colocar MA. Vai até o ponto médio do lado oposto, ou seja, essa distância tem que ser exatamente igual a essa. Tá? E por fim, a nossa terceira mediana, que sai do vértice C e vai até o ponto médio do lado oposto, ou seja, está aqui nesse segmento, tem que ter a mesma distância que essa, e eu tenho o ponto médio do item C. O que mais que a gente pode falar sobre essa figura? A gente também pode falar a propriedade, né, que é a propriedade de um terço, beleza? Ó, cada mediana dessa aqui, vamos pegar a primeira aqui, vamos pegar o AMA, essa aqui, né? AMA é um segmento de reta, começa no A, vai até o MA, né? Tem tracinho em cima, né? Então, o que que acontece? Essa distância aqui, ó, daqui até aqui, ela é um terço, como se eu dividisse essa minha mediana em 3 partes, tá? E essa distância daqui até aqui, ela vai ser um terço mais um terço, ora ela vai ser 2 terços da minha mediana. Isso acontece sempre, tá? Quando a gente está determinando, então, o nosso baricentro, tá? Então, essa distância aqui, ó, esse um terço da distância do C até o MC, então aqui eu tenho quanto? Aqui eu tenho 2 terços. A mesma coisa acontece aqui, tá? Então, minha distância que vai do B até o MB, aqui é um terço dessa distância, e aqui é 2 terços. Tá? Então, suponha que essa distância aqui do MA, suponha que fosse, no enunciado ele falasse que fosse 9 centímetros. Então, eu consigo encontrar a distância
do G até o MA. Então a distância do G até o MA vai ser o quê? Vai ser 1/3 dessa distância que é 9. Então 1/3 de 9 é 3, então é 3 centímetros. Consequentemente, a distância do A até o G, que é o ponto de gravidade, tá? O G é de gravidade, beleza? Vai ser 2/3, tá? Então vai ser 2/3 de 9, claro que a gente já calculou, sabe que é 6, né? Então esse cara aqui é 6 centímetros. Se eu somo esse mais esse, dá lá o 9. Então o que a gente vai aprender agora, rapaziada, é determinar com os instrumentos de desenho, tá? Os instrumentos geométricos, essa medida, determinar na mão. Claro que aqui eu estou gravando uma aula e vou usar os instrumentos virtuais, mas vocês podem passar esses conceitos aqui para os instrumentos físicos, né? Que é o quê? Compasso, esquadro, régua, com isso aí a gente consegue determinar todos esses pontos. Beleza? Então a gente vai para essa atividadezinha. Construa o triângulo 15, 13 e 11, aqui claro, centímetros, né? E encontre seu baricentro. Então, já vou partir desde a construção do triângulo. Então, vou pegar aqui meus equipamentos, o que, é que eu vou precisar? Eu vou precisar do meu compasso, eu vou precisar da régua nesse momento, tá? Então, para construir um triângulo, a gente começa, eu particularmente gosto de sempre colocar o maior lado embaixo. Então, no caso aqui 15, vou fazer minha base voltada para o lado. Você pode fazer para o lado que você quiser, né? Então, eu vou vir aqui, ó, e eu vou anotar a distância de 15, tá? Ó, vou pegar desde o zero aqui, ó, ver se vai aqui bem certinho. Do zero até o 15. Então, eu sei que esse segmento tem 15. Beleza? Agora, o próximo segmento, ó, vou pegar essa minha régua, vou trazer o segmento para cá. Vou pegar o segmento de 13, tá? Então, vou escrever aqui o segmento aqui embaixo, aqui, ó. Daqui até aqui tem 13. Vou ver aqui bem certinho, que nem eu estou enxergando. Daqui até aqui, ó. Beleza? Tem 13. E, por fim, eu vou escrever meu segmento com 12, tá? Então, coloquei todos os meus lados. Você não precisa escrever esses segmentos no papel, você pode pegar direto com o compasso, tá? Mas eu vou escrever aqui para facilitar. Eu tenho um segmento aqui de 12. Beleza? Então, eu não preciso mais da régua. Quer dizer, em partes eu não preciso da régua aqui mais para pegar a distância, depois só para fazer reta, né? Então, vou tirar aqui. Então, vamos escrever aqui os segmentos. Tranquilo. Esse segmento vale 15. Esse aqui vale 13 e esse vale 12. Então, olha só. Como é que eu construo o triângulo, né? Agora eu vou pegar o compasso. O que, que eu vou fazer? Eu vou levar o compasso aqui para esse meu segmento de 13. E vou pegar exatamente os 13. Isso aqui você já podia pegar direto na régua, tá? Quando eu ensino na sala, ó. Você viu que aqui, ó. Mais um totozinho aqui. Então tá aqui, ó. Essa distância agora do meu compasso tem 13. Do zero aqui até o 13. O que, que eu vou fazer? Eu vou colocar agora a ponta seca. Essa ponta aqui, vou até dar uma inclinadinha, ó. Essa ponta aqui eu vou colocar bem no vértice. E eu vou traçar um arco, tá? Que vai ser chamado arco auxiliar. Depois a gente vai apagar esse arco. Na hora que você vai traçar, você traça assim, suave, né? Com suavidade esse arco. Então eu sei que a distância desse vértice até esse conjunto de pontos é de 13 centímetros. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Só que eu vou pegar 12 agora, né? Ó, ponta seca aqui no vértice. Aqui o mouse tem essa precisão toda, né? Ponta seca ali. Eita, nós, fiz caca aqui, rapaziada. Mal. Aqui. Beleza, vou pegar até o 12, ó. Cheguei ali no 12, beleza. Só que agora eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o outro vértice e vou ver onde é que eles se cruzam. Tá? E por enquanto eu estou só fazendo um triângulo, tá? Ó, vou pegar o outro vértice aqui e vou ver onde é que eles se cruzam. Eu percebi que eles se cruzam exatamente aqui. Pronto, tá? Se eu quiser apagar essa parte um pouco mais grosseira aqui, nesse momento eu vou deixar assim para a gente traçar, né? Agora eu vou finalizar o meu triângulo. Eu sei que aqui tem 15. Eu sei que do meu vértice, aqui a gente faz com a régua, né? Do meu vértice até esse ponto, eu sei que tem 13. E eu sei que desse meu outro vértice, que está aqui,
até esse ponto, eu sei que tem 12. Então, fechou, tá? Então, aqui eu tenho meu triângulo. Agora eu vou apagar essas aqui de baixo, porque eu já escrevi, né? 15 agora aqui. Eu vou tirar daqui para vocês não acharem que é... que eu fiz caca aqui, brother. Ó, beleza. Então, aqui embaixo eu sei que tem 15 centímetros, né? Aqui eu tenho 13 centímetros e aqui eu tenho 12 centímetros. Pronto, formei o meu triângulo, tá? Agora eu vou encontrar o nosso baricentro. O baricentro, rapaziada, ele é formado, ele é encontrado pelo cruzamento das minhas medianas. O que é mediana, Creuso? Já falei o que é mediana, né? É o segmento de reta que parte do vértice até o ponto médio do lado oposto. Aqui você pode medir com uma régua 6 para cá e 6 para cá, mas existe procedimento para a gente achar o ponto médio, né? Na geometria a gente usa muito isso para encontrar o ponto médio. Que procedimento é esse? É o seguinte, ponta seca no vértice, tá aqui ó, ponta seca no vértice. Eu vou fazer agora esse procedimento, eu vou colocar a cor vermelha, tá? A abertura do compasso, rapaziada, a abertura do compasso é um pouco mais que a metade, tá? Um pouco mais que a metade. Então, no caso aqui, vou colocar aqui, um pouco mais que a metade, tá? E eu vou traçar dois arcos auxiliares, tá? Mais ou menos pelo meio aqui. Então, eu sei que mais ou menos por aqui passa uma reta, né? Então, aqui fora, oxe, tirei aqui, brother, tá? Então, tá aqui, ó. Então, eu vou traçar um arco auxiliar aqui, ó. Tracei um arco auxiliar aqui, vou vir com ele aqui para dentro. Eu sei que passa mais ou menos por aqui, ó. Vou traçar um outro arco auxiliar aqui. Ponta seca pula lá para o outro vértice. Chegou no outro vértice? Show de bola. O que eu vou fazer? Vou traçar um arco auxiliar com o mesmo tamanho aqui. Estão vendo que quase nem pegou, né? E o outro arco aqui. Mas eu já tenho os dois pontos por onde passam o meu ponto médio, tá? Então eu vou apagar aqui o excesso. Então, ó, estão vendo por esses dois pontos? Por esses dois pontos, eu vou traçar uma reta que depois eu vou apagar. Ok, eu vou traçar essa reta aqui. Vou colocar a cor azul, ó. Por aqui passo uma reta. Daqui até aqui. E bem nesse pontinho aqui vai ser o meu ponto médio, tá? Então, pronto, eu encontrei meu ponto médio. Então, encontrei o meu ponto médio. Tá? É bem aqui. Vou apagar esse excesso agora, porque eu já encontrei o ponto médio. Vou apagar aqui, por isso que a gente faz com, né, uma lapiseira, tranquila. Aqui até ficou um pouco em cima, né? Então eu sei que o meu ponto médio está aqui. A minha primeira mediana vai ser da onde? Do vértice até o ponto médio do lado oposto. Já encontrei. Vou procurar a próxima. Vou pegar aqui esse outro arco de 30. Desculpa, o lado de 30 centímetros. Ó. Então vamos lá. Compasso, ponta seca em cima do vértice, está ali. Abertura um pouco mais que a metade. Tá? Então um pouco mais que a metade. Fechou. Vamos encontrar então esse ponto médio aí, Creus. Ó, mais ou menos vai passar por aqui. Então eu vou fazer aqui um arco auxiliar aqui. Vou aqui e mais ou menos fazer um arco auxiliar aqui. Esse arco, gente, ele é feito suave, tá? Ele não pode parecer mais que o próprio triângulo. Ponta seca a gente pula para outro vértice. Agora eu não posso mais mexer na abertura, né, rapaziada? Ó, eu vou ver onde é que vai se cruzar. Aqui. Ixi, aí deu ruim. Então vou ter que voltar para cá para traçar o outro arco ali que eu não consegui. Talvez aqui. Peraí. Vamos lá. Aqui em cima do vértice. Pronto, ó, vou prosseguir um pouquinho mais o arco. Fechou. Tá? Então agora, beleza. Ó, vou apagar o excesso aqui do meu arco. Eu sei que o meu segmento de reta ele passa onde? Passa por esses dois, né? Vou fazer de azul aqui agora. Vou ligar esse ponto no outro ponto. E acabei de encontrar o meu ponto médio. Tá? Acabei de encontrar o meu ponto médio aqui. Vou colocar um M.
Beleza? Podemos apagar então esse cara aqui. Vou deixar só ali o arco do ponto médio ali. Daria de apagar mais, eu coloquei bem no meio aqui, mas não vou apagar o 13 junto, né? Então tem um ponto médio aqui, tem um ponto médio aqui. Opa, acabei apagando ali embaixo ali, foi mal. O que que eu fiz aqui, brother? Ó, até aqui, daqui pra cá. Então já tem esse ponto médio, tem outro ponto médio, vou encontrar o próximo. Gente, é o seguinte, todos os pontos notáveis, você consegue determinar ele usando sempre duas. Eu não preciso usar as três, tá? Mas a gente pode usar a terceira reta ou a terceira mediana, no caso aqui, como como é que eu posso dizer? Como algo assim para tu conferir, tá? Então, se você quiser, ó, ponta seca vem para cá, tá fazendo vermelho, né? Então, ó, arco um pouco maior que a metade, um pouco mais que a metade, beleza? Oh, caramba, saiu aqui. Tá aqui, ó. Arco um pouco mais que a metade, então mais ou menos o meio vai estar aqui, vai passar por aqui. Então, eu vou fazer um arco aqui, vou descer ele, não sei se vai dar rock aqui, e vou traçar um outro arco aqui. Espero que dê. Tá? Vou pular para o outro vértice, tá aqui. Vou lá e vou traçar. Ó, já encontrei o meu ponto de cima e o meu ponto de baixo, gente. Eita, o ponto de baixo ficou ruim para vocês enxergarem aí. Vocês não vão conseguir enxergar o ponto de baixo, tá? Confia em mim, que eu sei onde é que está o ponto de baixo aqui, porque se eu mexer no negócio da câmera agora vai dar ruim. Ó, tranquilo? Então vou apagar o excesso, esse cara e esse cara aqui, e eu vou pegar a minha reta, tá fazendo azul, né? Então eu sei que por esse vértice aqui e pelo vértice aqui de baixo que eu estou passando, confia em mim, tá bem? É o meu ponto médio, tá? Então aqui eu tenho o meu ponto médio. Opa, deixa eu colocar aqui para escrever que não estava. Aqui eu tenho o meu outro ponto médio. Vou apagar o excesso, tá? Apagar o excesso aqui, tal. Paragadã. Vou levar o meu coisa aqui para baixo para não atrapalhar. E agora, gente, ficou simples. É só fazer a ligação desse ponto. No caso aqui eu vou usar o verde, tá? Para ligar as minhas medianas. Então, o que é mediana, Creus? É o segmento de reta que sai do vértice. Oi, não foi uma reta, Creus. Ó, segmento de reta que sai do vértice. Não saiu bem do vértice ali, né? A gente tem uma precisãozinha aqui, né? Ó, sai do vértice até o ponto médio do lado oposto. Beleza? Ó, mesma coisa aqui, ó. Sai do ponto médio. Desculpa, sai do vértice até o ponto médio do lado oposto, tá ali. E por fim, a última, né? Sai do ponto do vértice até o ponto médio do lado oposto. Estão vendo lá? Mais ou menos ali se cruzou. Oh, show de bola! Esse cara aqui, ele é então o nosso ponto G. O famoso ponto G, que é o ponto de gravidade, que é o nosso baricentro. Então, esse cara, esse ponto aqui que eu estou colocando agora aqui, vou fazer um pontinho. Não fez o pontinho. Vou fazer o pontinho. Ele é o nosso ponto G baricentro, beleza? Então, só para recapitular, finalizar, o que a gente fez? A gente construiu o triângulo, maior lado aqui, beleza? Depois a gente encontrou as medianas. Então, primeiro, o que a gente fez? A gente fez o nosso triângulo, né? Eu fiz questão aqui de colocar, fazer a construção, a gente fez o nosso triângulo. Depois a gente encontrou as nossas medianas, tá? O que eu tenho para comentar? Se você tivesse encontrado duas medianas, simplesmente você já teria encontrado o baricentro. Não precisa das três. Duas bem construídas, você já determina o baricentro. Então, o que mais que a gente tem de informação? Vou colocar aqui de amarelo. Ó, por exemplo, essa minha mediana dividiu esse cara em duas partes iguais. Essa aqui dividiu também em duas partes iguais e aqui também dividiu em duas partes iguais. Então ela vai do vértice até o ponto médio do lado oposto.
que mais que eu tenho? Cada minha mediana, essa distância menor é 1/3 dela, né? Então aqui eu tenho uma, que poderia colocar outra, né? E dividir em 1/3, né? Então, se eu sei o tamanho da minha mediana, eu consigo determinar as outras medidas. Beleza, galerinha? Já deu 20 minutos, então tá aí. De repente é necessário assistir mais de uma vez, né? Mais uma vez aí para estar entendendo o processo, procedimento, tá? Mas é assim que a gente determina então o nosso baricentro. Depois eu vou gravar as outras aulas aí para o incentro, circuncentro e até o ortocentro. Beleza? Valeu? Likezinho pro Creuso, né? E é isso aí. Até a próxima aulinha. Fui!